O Savimbi, né, a gente vê, assim, acompanhando a eleição lá, o pessoal defende muito hoje o Savimbi. Aqui a gente no Brasil olhava assim, não, o Agostinho Neto é o mocinho, o Savimbi é o inimigo. É o traíra. De repente, assim, você pega, você vê o massacre que inclusive o Agostinho Neto fez, né? Eu tô querendo entender mais, estou querendo inclusive me informar sobre isso. Se você tiver algum dado para a gente pegar, porque assim, de repente, a gente aqui no Brasil, nesse momento, tem muitos angolanos, né? Aí o pessoal pega assim e fala, eu não fecho com ele lá. Aí os caras falam, pô, esse cara é de direita. Não é bem assim, né? Só complementando para você uma coisa assim, nessa época dos revus, né? Um artigo de uma professora de Santa Catarina, Suza de Oliveira, ela falando sobre a questão dos revus e sobre uma visão assim, que o pessoal não é de esquerda, não é de direita, e são filhos e netos desse pessoal. Mas se você tivesse alguma coisa, eu gostaria que legal, uma ótima questão. Não sei se todo mundo sabe, mas a história da Revolução de Angola é muito interessante. Acho que deveria ser lição obrigatória para qualquer militante preto, de esquerda, de direita, mas que queira pensar, enfim. Porque vários conflitos de hoje já estavam lá, na época, no movimento de libertação de Angola. Mas o que acontece é que tem um momento que o colonialismo português foi violentíssimo. O colonialismo português atrasou aquela região, subdesenvolveu aquela região, e os movimentos de libertação, por exemplo, se Gana, em 59, 58, não lembro, 59, já está conseguindo fazer a independência, a independência de Angola só foi na década de 70, 74. Então tudo, assim como o Brasil acaba a escravidão por último. Portugal é foda. Tipo, Portugal, onde toca, suga e murcha aquele lugar que está sendo sugado. E quando começam as lutas de independência, Portugal não fica passivo, ele também vai tentar influenciar no curso. Só que não só Portugal, né? Em Angola a gente tinha várias disputas. A gente tinha uma disputa de Portugal com os Estados Unidos, em algum momento, depois de subir a aliança. A gente tinha disputa de Cuba contra a União Soviética, porque a União Soviética, nesse momento, já não estava mais sendo, queria uma postura de Cuba, meio que como um satélite da União Soviética, e Cuba já queria ter uma postura independente. Então tem momento que Cuba manda a gente para Angola, soldados, sem conversar com a União Soviética, porque queria chegar primeiro numa fonte. Você tem treta entre China versus Rússia, porque já tinha divergências entre o maoísmo e o stalinismo. Por exemplo, o Savimbi, que foi do UNITA, foi treinado pela China. Enquanto os cubanos estavam com o MPLA, o Savimbi estava com o chinês. É só depois que os Estados Unidos vai apostar no Savimbi. Primeiro, os Estados Unidos aposta no... Esqueci o nome dele agora. No FLNA. Quem? Não, esse daí é FLNA. Só que aí começa uma corrida pela independência. Tem um momento que era óbvio que ia ter independência e quem chegasse primeiro na capital, em Luanda, fincasse a bandeira, ia ser o dirigente da revolução. E os portugueses no meio, acuado por todo mundo. Quem consegue chegar primeiro, e aí tem todo um debate, mas que graças inclusive ao apoio do exército cubano, é o MPLA, de orientação marxista, e crava a independência. Mas logo em seguida, a disputa continua. E como essa disputa foi alimentada pelos Estados Unidos, e com muito dinheiro, isso gerou logo em seguida uma guerra civil que vem até quase ontem, né? Só que, e aí tem um problema aí a gente poderia pensar, se não tivesse essa disputa, talvez a própria história do MPLA seria outra. Mas a realidade é muito mais dura. O MPLA, uma vez no poder, ele vai matar todo mundo que ameaça esse poder, inclusive gente interna do MPLA. E aí eu estou falando coisas quadros que passaram pelo MPLA que vão depois falar sobre isso. E com o processo de guerra civil, a Angola fica dividida, né? Em alguns territórios do UNITA, financiado pelos Estados Unidos, com armas de alta tecnologia, na época mina terrestre, e em outras regiões do MPLA, com um amplo apoio de uma esquerda internacional, inclusive no Brasil. Tanto que o primeiro país a reconhecer a independência de Angola é o Brasil.
Só que... O Brasil da ditadura ainda, hein? Brasil da ditadura, o Itamaraty da ditadura, muito bem lembrado. Mas é um Brasil que tinha uma maioria, era um Brasil que tinha algumas pessoas que eram de uma certa esquerda, que também influenciava nessa institucionalidade brasileira. Mas também é um Brasil de uma elite que está... Enfim, o que eu queria chamar a atenção é que quando a gente chega na década de... Tipo, começo do MNU, por exemplo, apoiar o MPLA era apoiar o progresso e a independência, era apoiar o pan-africanismo, porque quem estava com o UNITA, nesse momento, era os Estados Unidos, não tinha cabimento. Estados Unidos, África do Sul. Aliás, bem lembrado, o UNITA, quando ele começa a perder a guerra, ele faz aliança com a Rodésia e com a África do Sul, que é a África do Sul apartheid, eram os racistas nazistas declarados. Então, só que o que vai acontecer no momento seguinte? No momento seguinte, o MPLA, seja pela desculpa do inimigo interno ou do inimigo externo, seja porque o poder é bom e ninguém quer largar a mão, o MPLA vira mais uma organização ditatorial que impede uma democracia interna em Angola. Então a gente chega nos anos 2000, por exemplo, com uma casta em Angola, por exemplo. Se a gente pensar, essa é a hora de parar de gravar, porque eu também tenho o rabo preso. Mas se a gente pensar em Angola, por exemplo... É sério? Hã? Não, pergunta séria. Você não quer que grave essa hora? Não quero que grave. Mas se a gente pensar em... Pode falar. Tá. Eu sou a Lucinda, sou angolana e, conforme vocês falaram ali, né, Angola é um país que não tem democracia, né? Vivemos numa ditadura porque todo mundo que se posiciona contra o MPLA é visto como da direita, revu, conforme dizem, e tudo mais. E há tempos teve o processo do 15+2, que foram alguns ativistas que foram presos pelo facto de estarem a ler um livro que falava como combater a ditadura de uma forma pacífica. E a gente participou aqui, né, no Brasil, eu como angolana, faço parte de um coletivo chamado Mushima na Diáspora. A gente participou nessa luta para a liberdade dos mesmos, que foram presos em ano 2015, saíram em ano 2016. E muitas das vezes a gente precisa do vosso apoio, né, para lutar mesmo. E às vezes também dá uma entristecida quando a gente ouve discursos de pessoas conscientes, né, ativistas, que tipo, conforme você falou ali, que é o que me deixou intrigada, que tipo, vamos parar de gravar porque eu tenho o rabo preso. E meio que isso magoa um pouco, mas eu respeito, né? Mas eu queria saber qual é a tua relação com Angola, sabe? Para você dizer isso. Porque eu percebo que tipo, a nossa luta às vezes é em vão. Porque a gente não está lutando por uma mudança significativa. Às vezes são coisas básicas como saúde, educação. Se alguém acompanha a história de Angola, a gente tem visto que as coisas estão piorando. Há tempos aconteceu no hospital, morreram cerca de 500 crianças por falta de seringa. E a gente tem visto a elite lá a gastar trilhões. Se gastou 200 mil euros por vestido de uma das filhas de uns poderosos de lá, enquanto as crianças morrem por seringa, entendeu? São por essas coisas que a gente está lutando. E às vezes não ter o vosso apoio ou ouvir coisas do tipo meio que magoa. Desculpa. Entendendo que tem conflitos internos, um receio, pelo menos meu, no caso, é de como fazer a denúncia sem ao mesmo tempo fazer uma denúncia que não seja uma denúncia que desconheça os detalhes do processo, né? Então o meu receio é de... eu usei o termo rabo preso como uma metáfora, não tenho rabo preso com o governo de Angola e nem com ninguém de Angola. Mas tem uma preocupação em não fazer uma fala... que
que se projete internacionalmente uma fala inocente, desconhecendo os detalhes, né? Então eu acho que mais nesse sentido que eu pedi para não gravar, mas de fato, do que eu tenho conhecimento, do que já se divulgou sobre Angola, são razões suficientes para a gente se posicionar mesmo pelo que está acontecendo. E aí é o que eu coloquei. Independente da nossa orientação teórica e ideológica, o que está acontecendo em Angola merece repúdio e merece um posicionamento internacional sobre o que está acontecendo. Aliás, na época, eu lembro que a Jaque tinha mobilizado várias pessoas ligadas ao hip hop para gravar depoimentos para apoiar o processo que estava acontecendo lá em Angola. Mas foi um debate que a gente não conseguiu massificar dentro do movimento negro, né? Então eu acho que talvez essa seja uma oportunidade, e ainda bem que você está aqui, para inclusive a gente afinar isso e pensar onde a gente pode dar um passo à frente. Eu acho que aqui tem, pelo menos presente no curso, tem pessoas que não estão só interessadas no nego tema, mas no nego vida, né? E realmente fazer uma luta política, né? Então eu acho que é um momento para a gente pensar mesmo como que a gente pode interferir enquanto diáspora, o que a gente pode fazer para que esse apoio não seja só um apoio verborrágico, né? E que seja um apoio de fato no que está acontecendo. Porque de fato o MPLA se converteu em uma casta ditatorial e que se mantém a partir da reprodução da desigualdade sobre todo o povo angolano, né? Se a gente pensar os índices de pobreza, de desigualdade econômica e ao mesmo tempo de enriquecimento das lideranças, ao mesmo tempo que as lideranças enriqueceram em algumas décadas, assim, de uma forma absurda, a população empobreceu, o custo de vida aumentou. Então isso precisa ser dito porque isso também é político, né? Então eu concordo e agradeço aí a crítica e a provocação a respeito desse tema, né? E aí eu devolvo a pergunta, que é como que a gente pode efetivamente participar e se envolver, tomar partido, né, dessa discussão, não só de forma verborrágica, como que a gente pode apoiar essa discussão, né? Então eu queria me retratar pela forma que eu me expus, mas era um medo de falar algo que eu só li e de alguma forma não considerar elementos internos que eu também desconheço, porque o meu conhecimento é mais histórico do que do presente, né? Então, mas eu peço desculpa e realmente me retrato aí. Acho que esse é um ponto, assim, né? O outro ponto é a questão dos movimentos negros que você perguntou. Acho que tem várias coisas. Por exemplo, a União Africana.